Tá, então eu sou Aine Alecrim, eu sou ginecologista e obstetra, né? Trabalho aqui em Rio Verde, né? Atendo ali na clínica hormonal, sou também professora, né, da UniRV, né, da parte da ginecologia e obstetrícia, na área de medicina, né? Então, estou atuando também, lecionando também para os alunos da medicina. Que bom. Então vamos começar, como eu disse, do começo. O que eu quero saber? Assim, ó, quando uma paciente gestante chega no seu consultório, né, querendo fazer aí o pré-natal, tudo, quais os primeiros conselhos que você dá? O que você direciona, os primeiros exames? O que essa paciente tem que estar em dia? Então, na primeira consulta de pré-natal, a gente vai conhecer um pouquinho da paciente, né? Descobrir um pouquinho como que essa paciente é, como é que é o modo de vida, né? O habitual dessa paciente. Já ver se ela tem, investigar, né? Se ela tem algum problema de saúde, alguma comorbidade, saber se a paciente pratica alguma atividade física, né? Quais são os hábitos dessa paciente e através desse conhecimento é que eu vou conseguir identificar se ela tem algum problema, alguma comorbidade e conseguir orientar melhor a paciente, né? Iniciar um pré-natal de forma adequada. Então, normalmente a gente já, naquela anamnese, né, com aquela primeira conversinha ali com a paciente, a gente vai conhecer um pouquinho dela e a partir daí tá orientando ela em como realizar um bom pré-natal, como fazer um bom segmento, né, durante toda a gravidez. Quais que são os exames assim mais necessários para uma gestante? Normalmente, os exames mais assim, essenciais, normalmente a gente pede as sorologias, né, que é para a gente descartar são doenças graves, como sífilis, HIV, toxoplasmose, né, que são doenças que podem trazer problemas, né, para o feto e também para a mãe, principalmente agravos, né, para o feto. Além disso, a gente sempre vai solicitar, né, hemograma para afastar a anemia, vai pedir uma glicemia para poder investigar se ela tem algum diabetes, né, que são comorbidades que trazem agravos e pode trazer até morte fetal, né, quando ela não é controlada. Exames de urina, porque a gente sabe que durante a gravidez a paciente ela fica muito susceptível, de acordo, devido às alterações, né, fisiológicas que ocorrem durante a gravidez, de ter infecção urinária, de ter alguns probleminhas, então, normalmente os exames básicos, assim, mais simples são esses, né, hemograma, glicemia, exame de urina, aí tem, né, avaliação de tireoide, e dentre outros também que a gente vai solicitando. Entendi. E é muito comum quando uma paciente chega no seu consultório falar, querer algum tipo de parto ou quem direciona isso não é a mãe, o médico. Como que é isso? Não, atualmente, as pacientes elas já vêm com uma ideia mais ou menos pré-estabelecida, elas já investigam, elas já estudam às vezes um pouquinho para saber, já chegam mais ou menos direcionadas, né, em relação a qual via de parto que elas vão ter. Mas quando elas não expõem isso já desde o início, às vezes uma segunda consulta, numa terceira consulta, a gente já começa a expor e a falar a respeito disso. Tipo, você já sabe mais ou menos, já te passa pela cabeça mais ou menos o que que você deseja, e aí explicar os benefícios também, né, de cada via de parto. O que impede uma mulher, uma mãe, de ter parto normal? É complicado falar assim o que que impede. Na verdade, o parto normal é o mais fisiológico, né? Culturalmente, no Brasil, a gente tem uma cultura muito de cesariana. Essa cultura veio através a gente, assim, estudando muito, a gente vê que isso veio através da introdução da medicina, a introdução da assistência médica mesmo, que trouxe a paciente que antes estava em casa e trouxe a paciente para o hospital. Então, tudo isso e a medicalização, até mesmo assim, a gente sabe que as cirurgias elas vieram para trazer, para tirar, para conseguir resolver vários problemas e distúrbios que a gente tem durante a gravidez. Porém, acabou tendo uma inversão disso. Então, algo que era mais fisiológico se tornou mais mecanizado, né, direcionado mais para a parte cirúrgica. E a gente sabe que hoje em dia teve essa inversão. Mas, assim, existem algumas contraindicações, alguns problemas que vão te dizer assim, não,
tem as contraindicações, por exemplo, não existe uma contraindicação, por exemplo, assim, absoluta do parto normal, né? Do parto cesariano para o parto normal. Na verdade, o ideal é que tudo fosse direcionado para o parto normal. E aí, em alguns casos, a gente vai ter as indicações cesariana. Por exemplo, a gente sabe que um bebê pélvico pode nascer por via vaginal pélvica, que é bebezinho sentado, né? Que ele vai chegar na hora de nascer, ele está sentado. Então, a gente sabe que ali a gente pode ter o parto vaginal, mas a gente tem alguns riscos maiores, né, de ter uma complicação durante essa expulsão. Uma paciente que tem, às vezes, já teve outros partos operatórios, né, então, às vezes, aí teria uma indicação. Uma paciente que o bebê está tendo sofrimento fetal, que a gente não pode induzir o parto para o parto vaginal, aí sim teria a indicação, né, da cesariana. Por exemplo, uma paciente que é soropositiva, que está com a carga viral muito alta, que não pode passar pelo trabalho de parto, que às vezes o trabalho de parto vai demorar, vai aumentar o risco de transmissão da doença para o feto. Seria uma indicação, por exemplo, de uma cesariana, né? E aí fugir do parto virginal. Mas a gente sabe que a gente não tem que pensar assim, o fisiológico é o parto vaginal, né? E aí, assim, hoje em dia no Brasil a gente está vendo que as mulheres estão procurando cada vez mais isso. Isso está fazendo com que também os obstetras, com que todo mundo da área da saúde se converta um pouco mais para isso e aceite mais, né? Algo que já é muito comum lá fora e agora, graças a Deus, está voltando, né? E está se disseminando cada vez mais. Mas a gente tem vários impasses que levam a isso, ainda atualmente, para favorecer cada vez mais o parto vaginal. É verdade. Muitas vezes as clientes gestantes, as pacientes gestantes que eu atendo aqui, elas ficam loucas para ter o parto normal. Fazem de tudo, trabalham de tudo quanto é forma, fazem pilates, fazem isso, fazem aquilo, e chega na hora, fica aí 12 horas de trabalho de parto, 14 horas, e não conseguem. Elas ficam tão frustradas, né, e acaba partindo para o parto cesariano. Nesse caso, aí a gente fala assim que apesar de toda a frustração, de tudo que aconteceu, pelo menos aquela paciente tentou, né? Então, ela passou por todo aquele processo, ela deixou chegar o momento, né, que é o momento do bebê, que é entrar em trabalho de parto fisiológico, ela tentou, e aí, às vezes, alguma coisa pode ter levado a não nascer, né? Por exemplo, uma distócia, que é, às vezes, de trajeto, às vezes a cabecinha não é compatível com a pelve, ou o bebê às vezes não defletiu de forma adequada, né, que ele se posicionar de forma adequada, às vezes aquele trabalho ficou prolongado e por isso às vezes não evoluiu. Então existem algumas causas que faz com que essa paciente às vezes passe por essas 14 horas, 12 horas e às vezes não chega a nascer por parto vaginal. Mas pelo menos a gente sabe que aí teve uma ajuda tanto da parte médica quanto da própria paciente tentando a via de parto desejada dela, que seria o vaginal. Com certeza. E a questão das patologias associadas aí à gestação, como diabetes gestacional, a eclâmpsia. Fala um pouquinho para nós sobre essas patologias que podem afetar a gestante. Uma das principais patologias que você colocou é justamente a pré-eclâmpsia, né, que está relacionada à hipertensão, que é a pressão elevada durante a gestação, e também o diabetes gestacional. Então, assim, na primeira consulta a gente sempre tenta descobrir alguns fatores de risco que possam favorecer aquela mulher a ter esses problemas. Por exemplo, uma paciente que já tinha uma intolerância à glicose, né, ou um sobrepeso, é uma paciente que vai ter um risco maior de desenvolver o diabetes gestacional, por exemplo. Uma paciente que tem um histórico familiar de pressão alta, ou já de elevação ali, às vezes no início, às vezes as pacientes já têm uma certa elevação da pressão, chega no pré-natal e descobre que ela é hipertensa. Seria aquela paciente hipertensa crônica, por exemplo. Então, assim, é muito importante planejar o pré-natal, porque às vezes aí você já vai estar orientando a paciente a fazer uma atividade física, mudar os hábitos de vida para evitar que ela tenha esses problemas durante a gravidez. E aí, durante o acompanhamento, a gente vai fazer toda a investigação. Então, toda consulta a gente vai estar avaliando pressão, vai estar orientando a paciente, né, a diminuir o sal da alimentação, a praticar atividade física, né? Normalmente, a partir do 3º mês, a gente já orienta a ter atividade física, que vai ajudar tanto a diminuir o risco para o sobrepeso e um diabetes, e também complicações como a pressão alta. A gente sabe que, às vezes, a pressão alta pode ter um fator genético também, então, por isso que o pré-natal, de forma adequada, vai conseguir identificar aquela paciente que, às vezes, vai começar a elevar a pressão e vai, por exemplo, começar a apresentar o edema.
o inchaço que foge ao que a gente reconhece que é o inchaço normal, né? Então, antigamente, por exemplo, dentro dos critérios de pré-eclâmpsia estava relacionado o edema. O edema, ele era dos tópicos dentro da classificação de pré-eclâmpsia. Hoje em dia, a gente já sabe que o edema ele não inclui. Por quê? Porque justamente a gente sabe que o edema, que é o inchaço dos membros inferiores principalmente, ele pode ocorrer de forma natural, fisiológica, durante a gravidez, por conta das alterações fisiológicas da gravidez, que é a compressão do útero, né? Comprime a veia cava, comprime a parte linfática toda ali, e a gente sabe que isso pode acontecer de uma forma mais leve ou mais intensa nas gestantes. E aí, no caso da paciente que vai ter um risco de pré-eclâmpsia, o edema ele é um edema diferenciado, ele é um edema maior, mais importante, que compromete os dois membros, né, por inteiro, associado com dor, às vezes uma hiperemia, aí vai diferenciar do que é aquele mais fisiológico que pode ocorrer principalmente ali a partir da 20ª semana, que é o 5º mês, né, 5º, 6º mês de gestação, algumas gestantes já podem começar a apresentar aquele inchaço um pouco maior, que é o que a gente vai falar também um pouquinho, né, dos benefícios aí da drenagem em relação a esses inchaços, né. Com certeza. Mas eu queria que você abordasse mais um pouquinho em relação a esses edemas, né? Toda gestante incha? A retenção hídrica na gestante, ela é maior por si só, né? Por causa dos hormônios, da fisiologia, né? Enfim, mas nem todas a gente vê aquele inchaço característico, né? Isso. Por conta da fisiologia da gestação, a gente sabe que a circulação sanguínea ela aumenta, o volume sanguíneo aumenta, a filtração glomerular, a filtração dos rins também vai aumentar. Isso vai fazer com que extravase uma quantidade maior de líquido, né, para o terceiro espaço ali, né, que vai causar esse inchaço e esse edema. Mas, assim, perceptível, não são todas as gestantes que vão apresentar, né, esse inchaço, mas a gente sabe que tem um extravasamento, né, isso é natural. Mas algumas pacientes vai ser uma quantidade maior, outras não, porque depende muito da fisiologia, né, do organismo de cada paciente, se ela já tem algum probleminha vascular também, às vezes ela já tem alguma insuficiência venosa que vai acentuar mais esse inchaço, e aí às vezes vai manifestar mais intensamente, né, durante a gravidez. Com certeza. Doutora, você tem o hábito de indicar a drenagem linfática para os seus pacientes? Sim. A gente não ocorre aquela indicação obrigatória. Por exemplo, todas as gestantes que chegam a mim, eu indico a drenagem? Não. Mas aquelas pacientes, principalmente, que já têm o costume de fazer uma drenagem linfática, ela já sabe anteriormente mesmo a gestação. A gente sabe dos benefícios que tem, né, da drenagem, mesmo aquelas pacientes que não têm um inchaço aumentado, que não tem aquela retenção, mas a gente sabe que traz bastante benefício. Então, essas pacientes eu já oriento para elas continuarem fazendo durante a gravidez. Aquelas outras pacientes que começam a reter líquido, principalmente de forma precoce, além, né, das recomendações que a gente faz, que atividade física, elevar os membros e tudo mais, eu já vou orientar. Olha, é super importante você iniciar, às vezes, uma drenagem linfática, porque vai te ajudar a melhorar as dores, o desconforto, e vai te trazer benefício ao longo da gravidez. Porque se já no início está apresentando, no final vai reter muito líquido. Então, a drenagem vai trazer bastante benefício. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Agora, assim, eu mesmo que tenho curiosidade. Por exemplo, a gestante está inchando muito, porém ela não é hipertensa. Esse inchaço pode trazer uma alteração de pH, de pressão nela? Ou não? Não tem correlação? Não tem correlação. Na verdade, assim, as contraindicações que a gente pensar que causaria algum dano seria aquelas pacientes hipertensas que não estão controladas. Aí essas pacientes com hipertensão descontrolada, aí não seria tão recomendado fazer a drenagem linfática. Assim como aquelas pacientes que têm uma insuficiência renal, que a gente sabe que vai trazer mais líquido, né? E aí ele vai precisar filtrar mais. Então, essas pacientes não teriam a indicação de fazer a drenagem. Agora, pacientes hipertensas leves ou pacientes que não são hipertensas, não vai fazer com que ela se torne hipertensa somente por ela fazer a drenagem. Com certeza. E muitas vezes a gente vê que a gestante, né, ela se sente mais confortável, ela tem uma qualidade de vida melhor, né, quando ela está fazendo a drenagem, até o sono dela melhora.
né? Então, assim, eu acho muito importante, muito interessante, mas eu sempre falo para minhas alunas, né, para quem eu ensino a drenagem linfática, que tem que ter autorização do médico, né? Sem autorização, sem o médico estar ciente do que a sua paciente está fazendo, a gente não pode pôr a mão. A gente tem que ter, sim, né, aquele discernimento. Olha, o médico está ciente, o médico está sabendo que você está realizando drenagem, porque muitas vêm sem a permissão médica e eu não acho isso correto. Certo. Não, eu acho que o ideal é isso mesmo, porque como a gente faz o acompanhamento clínico da paciente, a gente vai saber se ela tem alguma patologia ou outra que vai contraindicar ou que vai pedir algum cuidado maior. E aí, a partir disso, ela chegando em você já bem orientada, vai ser muito mais fácil você conseguir trabalhar e lidar com ela. Agora, o que você colocou realmente relevante. As pacientes que fazem a drenagem, por mais que elas não tenham, por exemplo, uma retenção hídrica tão importante, ela fica mais relaxada, ela fica mais tranquila, isso e ajuda também na questão do sono, isso vários estudos comprovam. É verdade. E a questão assim, porque eu vejo que muitas gestantes também, ela tem um pouco de falta de hidratação, né? Parece que a pele, principalmente mais periférica, onde se concentra mais o inchaço, fica uma pele mais seca, né? Só que a gente também sabe que tem muitos ativos, né, em cremes que uma gestante não pode usar. O que você indicaria assim para uma hidratação na pele dessa paciente? Então, normalmente a gente indica os hidratantes mesmo, os cremes hidratantes, aqueles na gestação mesmo por si só, a gente passa muito aqueles cremes que vão trazer mais benefício, também benefício para proteção contra estrias, que é por conta da elasticidade da pele. Então, esses são super recomendados. A gente só não indica mesmo fazer aqueles massagens ou usar hidratantes que tenham ervas, né, diferentes e tudo mais que vão poder absorver essa quantidade e aí não é muito adequado. Agora, os óleos naturais, essenciais, assim, a gente pode utilizar também durante o banho ou até mesmo nas massagens, nas drenagens que vocês fazem. Doutora, em relação, vamos falar um pouquinho agora do pós-parto, tá? Aquela paciente que realizou o parto cesariano, que está com aquele corte, né, com aquela dor, muitas vezes ela incha após a gestação. O que não inchou durante a gestação, incha a partir do momento que tem o filho, né? Tem uma explicação fisiológica para isso ou não? Tem, na verdade, assim, se a gente for pensar, paciente no pós-parto, independente se é cesárea ou não, ela vai reter o líquido que ela não reteu antes. Então, por exemplo, ela era bem, não tinha edema nenhum, e depois ela vai começar a apresentar. Porque todo aquele volume sanguíneo que tinha no útero, toda aquela circulação, aquele volume, o volume circulatório da gestante, ele aumenta muito durante a gravidez. E aí, quando você faz a cesariana, né, assim, no parto normal, você vai extravasando e vai perdendo um pouquinho de secreção durante o processo do trabalho de parto. Na cesariana, não. É ali em 40 minutos, uma hora, a gente mudou, né? Tirou o bebê de uma hora para outra. Então, toda aquela circulação que estava ali irrigando, por exemplo, o útero, ele vai começar a extravasar e ir para a circulação. Então, como ele vai num volume em uma velocidade mais rápida para a circulação, ocorre extravasamento para a linfa, né? E para o terceiro espaço ali, para o tecido. Então, automaticamente, ela vai apresentar um pouco mais de inchaço. Além disso, tem as questões das hidratações. Então, por exemplo, a paciente passa por uma anestesia, a gente sabe que a gente tem que infundir um volume de líquidos, né, de soro fisiológico, soro glicosado, e esse líquido vai extravasar. Uma parte dele vai extravasar para o terceiro espaço e aumenta mais o inchaço. E a questão, assim, muitas vezes, quando a mulher faz a cesariana, elas ficam achando ruim porque o cabelo cai. Mas isso é devido à anestesia? Ou não, também não Não, tem não uma necessariamente. correlação? Não necessariamente por conta da anestesia, é por conta das mudanças hormonais que ocorrem também durante esse período. Durante a gestação, a gente sabe que tem um pouco de perda, né? Porque ali já no final da gestação tem mais progesterona, menos estrogênio. A gente sabe que o estrogênio ele vai fortalecer, ele vai dar mais brilho, né, para a pele, para os cabelos e estimula também o crescimento. E aí no período da lactação, que é o período ali que é onde vai ter predominantemente a prolactina, a gente vai ter uma baixa um pouco desse estrogênio. Então, automaticamente, ela vai ter uma queda, né, um enfraquecimento do pelo, né, do capilar mesmo.
E Muitas assim vezes também, ela. normalmente elas referem ressecamento de outras partes também, da pele, vagina, tudo por conta dessas questões hormonais. É verdade. E eu vejo que muitas mulheres, né, elas ficam com medo da relação sexual com o marido após o período de resguardo. Né? Muitas relatam esse ressecamento e o medo, né, de ter a relação. E eu até achei interessante, uma paciente minha falou assim que a ginecologista dela passa uma pomadinha de hidratação, né, para que ela se sinta aliviada durante aqueles primeiros momentos, né? Isso, a gente acaba recomendando às pacientes que se sentem um pouco mais seca por conta dessa lubrificação que diminui nesse período, usar uns hidratantes vaginais. Então, a gente tem cremes hidratantes vaginais que não tem base de hormônio nenhum, onde vai aumentar a quantidade de água ali nas paredes vaginais. Então, está recomendado nessa fase, como também está recomendado, por exemplo, para pacientes que estão ali no climatério, próximo da menopausa, e que às vezes não podem utilizar, né, o hormônio, né, no local. Uhum. Doutora Waine, a outra questão aqui que as meninas falam muito para mim, a questão de não deitar do lado direito por conta de compressão da veia cava. E aí, existe isso ou não? Na verdade, o próprio organismo fala assim que a própria paciente ela vai sentir qual é a posição mais confortável para ela. No início da gravidez, até lá quase o final, isso não vai fazer diferença. Por quê? Porque o útero ele não está tão grande assim para poder causar uma compressão e um desconforto tão grande. Então, eu sempre falo para a paciente: enquanto você conseguir dormir de bruços, dormir de lado, do lado que você quiser, tranquilo, você vai conseguir, você pode dormir. A partir ali na reta final, que às vezes, principalmente aquelas pacientes que o volume do útero aumentou muito, porque tem pacientes bem magrinhas, que a barriga não cresceu muito, então isso não vai fazer diferença. Então, só o fato da paciente deitar em decúbito dorsal, independente de estar à direita ou à esquerda, às vezes já vai trazer um certo desconforto. Por quê? Porque o útero já é desviado mais para a direita. Aí, automaticamente, ele comprime mais essa veia e vai causar um pouco de desconforto, como falta de ar. Então, automaticamente ela vai mudar de posição, o bebê vai se sentir mais desconfortável, vai ficar mais agitado, às vezes, e ela vai mudar a posição porque ela vai conseguir dormir, ficar mais tranquila em outra posição. Mas realmente, assim, a gente sabe que, por exemplo, se o batimento do coração do bebê dá uma baixada, se a mãe sente muito desconforto respiratório, se a gente deitar em decúbito lateral esquerdo, vai melhorar, porque vai descomprimir. Mas aí ela vai encontrar o melhor momento e a melhor posição, né, para ela dormir. Porque uma das dúvidas, né, das meninas aqui, fala assim, ai, Carol, se a paciente não pode deitar em decúbito lateral do lado direito, então eu não posso pôr ela para drenar. Só que lembrando que o que é 10 minutinhos, né? Não vai, não vai interferir, não vai, né, matar ninguém, vamos dizer assim. Então aí ela fica com medo de posicionar a gestante, né? Aquelas coisas todas. Aí o cuidado vai ser mais ali na retinha final, quando a barriga estiver muito grande, aí ela Nem ela vai vai posicionar. conseguir, né? Justo, a paciente vai se sentir desconfortável, vai querer mudar, mas anteriormente não tem problema algum. Com certeza. Eu vou ver que temos 30 e tantas perguntas. Deixa eu ver aqui o que tem aqui de bom. Olha aqui, vamos lá, vamos começar. O que contribui para uma eclâmpsia pós-parto, pós-gravidez? O que é isso? Eclipse? Deve ser Deve ser eclâmpsia, um né? câncer, né? Aham. Na verdade, assim, são fatores genéticos, fatores ambientais que vão fazer com que essa paciente ela possa desenvolver a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, e ela pode surgir tanto ali na metade para o final da gravidez, como ela pode vir ali nos 40 dias pós-parto. Então, essa paciente que tem alguns fatores, por exemplo, paciente negra tem maior risco, Nossa, histórico familiar, né? A histórico familiar também tem um fator de risco maior. O sobrepeso, né, durante a gravidez, que aumentou muito de peso muito rápido, também é fator de risco. Então, isso pode, e se ela tiver algum fator genético, que está relacionado também com a implantação da placenta, né, no iniciozinho ali da gravidez, que a gente chama da segunda onda de migração da placenta, e às vezes vai refletir lá no final, no pós-parto, né, que aí ela vai ter esse problema, pode ter um risco maior de pré-eclâmpsia e de eclâmpsia também. Eu ativei os comentários de novo aqui. Se você vê alguma pergunta pertinente, pode responder, tá? Que eu vou vendo aqui. Ok. A outra aqui perguntando: o que é o terceiro espaço?
Esse terceiro espaço, ele é um espaço meio que fictício, né? Na verdade, ali é entre os vasos e o tecido celular subcutâneo, a pele, né? A gente tem a pele, o tecido celular subcutâneo, e aí a gente tem os vasos sanguíneos. Então, no terceiro espaço seria ali no meio, ali nesse local onde extravasa o líquido e forma esse edema, né? Esse inchaço entre a No, pele me... e o tecido no meio conjuntivo, né? extracelular, eu sempre falo aqui para as meninas Isso, até um esquema de uma pele, que nós temos aqui a epiderme, a derme e o tecido da tela subcutânea, né? Geralmente fica aqui entre o tecido papilar, na junção da epiderme e a derme, aqui que fica o espaço extracelular, que enche, né? Devido ao líquido que extravasa e forma o edema. isso. Vamos aqui de novo. Ela tá É uma perguntando aqui. pergunta. Pode falar. Aí ela falou, a massagem ajuda na prevenção de pré-eclâmpsia? Não. Ela tá querendo, tá, você quer dizer se ela na prevenção, se ela vai, estava entendendo que se ela iria causar pré-eclâmpsia, né? Na verdade, não tem estudos dizendo que nem vai trazer prevenção e nem trazer danos também para pré-eclâmpsia. Na verdade, vai trazer os benefícios ali no momento, que é diminuir a retenção hídrica, né? Normalmente é isso que os estudos colocam pra gente. Em alguns casos, pós-parto é indicado a drenagem? No pós-parto pode fazer drenagem, Sim, né? pode, é muito Não tem recomendado, questão. justamente como você falou. Não, em alguns casos que não seria indicado, por exemplo, fazer a drenagem, é aquela paciente que tem fator de risco, ou teve alguma trombose, né? Então, alterações vasculares importantes, aí não está indicado fazer a drenagem. Com certeza. Paciente que na primeira gestação tem realizado drenagem e se sentiu bem. Já na segunda gestação, o médico não autoriza, mesmo estando tudo bem com os exames. É recomendado realizar ou não drenagem? Se o médico não autorizou, não, né? Ele que sabe da Se, patologia. se o médico está orientando que não deve ser realizado, aí você vai discutir, vai conversar por que ele está dizendo que não está recomendado. Aí ele vai conseguir te explicar melhor qual Com o problema que você está certeza. apresentando. Aqui uma seguidora falando. Por que a paciente negra tem mais chance de ter pré-eclâmpsia? Na verdade, a gente fala que é fator de risco, os fatores de risco ambientais, né? É a parte genética envolvida, né? Não existe assim nada determinado que, porque ela é negra, porque ela é branca, mas os estudos mostraram que quando você pega vários pacientes entre brancos e negros, os negros tiveram maior chance de ter a pré-eclâmpsia. Então, aí é um fator de risco que a gente considera como se fosse um fator de risco ambiental. Pode estar relacionado à genética da paciente. A etnia, né, na verdade. Tem uma pergunta aqui onde a seguidora está perguntando assim que por que ela teve pré-eclâmpsia no final do oitavo mês? Quais os fatores que pode ter desencadeado essa pré-eclâmpsia? Então, na verdade, como eu coloquei lá no início, existem alguns fatores de risco, como eu falei, passado, de pré-eclâmpsia na gestação anterior, histórico da mãe ser hipertensa, o aumento de peso durante a gravidez, né? A questão da implantação da placenta, que normalmente está relacionada com alterações vasculares, e essas alterações vasculares podem gerar uma alteração hemodinâmica e repercutir no final da gravidez, que é onde a gente identifica mais, que é o oitavo, ou no nono ali, ou já próximo, já nas 40 semanas, ou até mesmo no pós-parto. Então, são alterações vasculares que vão ocorrer devido a essas alterações de liberação de provas inflamatórias que vão ocorrer nos vasos sanguíneos e vão levar a um distúrbio que a gente chama de renina-angiotensina e vai levar, por exemplo, à pré-eclâmpsia, a elevação da pressão e as alterações da pressão e até mesmo a eclâmpsia. Eu vi algumas perguntas passando aqui. O porquê que até o terceiro mês é tão propício a mulher abortar? Na verdade, é porque, assim, existe aqueles abortamentos espontâneos, né? Então, os abortamentos espontâneos, eles ocorrem ali até o terceiro mês. Então, aleatoriamente, qualquer paciente, ela pode apresentar algum aborto espontâneo. E, às vezes, esse aborto pode até não ser detectado. Então, nesse período, normalmente a gente não recomenda fazer, por exemplo, as drenagens, as massagens. Se a paciente não realizava alguma atividade física anteriormente, a gente também não recomenda
a paciente iniciar a atividade física nesse período, porque pode aumentar a chance de ter um abortamento, ou às vezes pode até mesmo confundir, né? Então, às vezes, assim, a paciente já tinha uma malformação genética, que é o que ocorre normalmente, é o que gera esses abortamentos iniciais, que é alguma alteração no cromossômica, né, que vai gerar alguma mutação e vai levar a esses abortos. É como se fosse algo, uma seleção natural, né, que o nosso próprio organismo está eliminando algo que não vai se formar de forma correta. São a principal causa desses abortamentos ali dos primeiros 3 meses. Então, às vezes, a gente nem recomenda iniciar algum procedimento nesse período, porque às vezes a paciente vai correlacionar com a realização desse procedimento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com certeza, eu sempre falo isso. Antes do 3º mês, esquece. Outra questão que colocaram aqui é em relação à trombofilia. Por quê? O que é aquela injeção que a mulher toma por 9 meses, né, todos os dias? Como que seria isso? Na verdade, assim, a trombofilia ele é um distúrbio genético que está relacionado a alterações vasculares, né? E essas alterações vasculares, elas vão desencadear ali a partir do 3º, 4º mês, alterações na implantação da placenta, na vascularização do saco gestacional e que vai gerar o aborto, que chamamos de aborto de repetição. Então, normalmente, a partir do 3º aborto, já é considerado aborto de repetição. Aí você pode já, né, iniciar uma investigação. Atualmente, a gente acaba começando a investigação, por exemplo, quando vai se fazer um planejamento familiar, às vezes do 2º aborto para frente. Aí você vai fazer uma gama de exames e você vai detectar essas alterações. E aí, mesmo aquelas pacientes que não fizeram essa investigação, 3º, se ela engravida de novo no 4º, perdeu 3, no 4º ela já veio grávida, aí a gente vai iniciar o tratamento, que é esse que você colocou, né? São anticoagulantes que vão ajudar a evitar, né, essas alterações vasculares e essas perdas precoces. Então, a gente é contraindicada a drenagem linfática nessa ocasião? Não é contraindicada a drenagem linfática nessa ocasião. Seria só se a paciente tivesse algum evento tromboembólico, né? Então, por exemplo, uma trombose vascular ali durante a gravidez, alguma coisa nesse sentido, um tromboembolismo, aí seria contraindicado. Agora, o fato dela ter trombofilia, isso não é contraindicação. E a mulher, após diagnosticar trombofilia, ela nunca mais pode fazer o uso de anticoncepcional? Via oral? Normalmente, os anticoncepcionais à base de estrogênio, eles podem aumentar riscos, né, tromboembólicos para ela. Então, não é indicado. Aí seria mais a base de progesterona ou de levonorgestrel, que seria mais recomendado. Do nada, essa paciente, né, que, por exemplo, continua ingerindo aí um anticoncepcional, pode surgir um edema pulmonar? Do nada, pode surgir uma trombose? Algo nesse sentido? Ela tem fatores genéticos trombogênicos, né? Então, pode favorecer ela a ter algum distúrbio tromboembólico. Então, se ela soma isso a algum outro fator de risco, por exemplo, o próprio anticoncepcional, ela vai aumentar a chance dela desenvolver, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar. Em relação à placenta, o que pode ocorrer? Um descolamento de placenta? Normalmente, a maior parte dos descolamentos, eles são de causas desconhecidas, né? Mas, por exemplo, um trauma abdominal muito grande, direto na barriga, pode causar. Mas os descolamentos que tem mais no início, eles podem estar relacionados, por exemplo, à insuficiência hormonal, né? Então, às vezes, alguns sangramentos que a gente tem, por exemplo, no início, nos primeiros 3 meses, às vezes aquela placenta ainda não se formou, ainda o saco gestacional que está ali, a placenta está em formação. Então, durante esse período, por conta de falta, por exemplo, da progesterona, né, que é o que vai sustentar a gravidez ali no início, é o hormônio que sustenta ela no início, isso pode gerar algum sangramento e um risco de descolamento. Aí, depois que a placenta já se formou por completo, aí ela vai segurar e vai nutrir o embrião. E aí ela vai terminar de dar seguimento no desenvolvimento do bebê, né, que ela vai trazer toda a oxigenação, todos os nutrientes para o bebê. E aí, nesse período, o que é mais comum é descolamentos inespecíficos, sem causas conhecidas, ou algum trauma, por exemplo, né? Pode ocorrer. E essa paciente, então, ela fica contraindicada a fazer uma atividade física, por exemplo, durante toda a gravidez ou não? A partir do momento que estabeleceu a placenta, ela...
ela volta à vida normal. Então, a gente Vida faz normal. controle, e depois que já normalizou, ela vai voltar à atividade física, ela vai voltar à vida dela normal. Ah, tá, que legal. Doutora, em relação o que eu ia falar, gente? Até esqueci. Em relação ao parto, quantas camadas se corta até chegar ao útero? Porque eu vi alguns artigos falando que eles são 12 camadas, outros falando que tem métodos que cortam 3, eu não entendi, foi nada. É porque se a gente for colocar de forma mais grosseira, seriam três, mas na verdade aí a gente vai cortar a pele, a epiderme, o músculo, a aponeurose, né? E aí vai ter uma camada ali que a gente chama de peritônio, né? Que a gente vai cortar o peritônio também, que é a celiotomia, e aí depois a esterotomia, que é cortar o útero. Então, no mínimo aí vão ser 6 camadas, né? Que a gente vai divulsionar e abrir para poder chegar até a cavidade uterina. Aí depois ainda tem romper a bolsa, né, para poder sair o bebê também. Qual que foi assim, durante esses todas essas décadas que já se passaram, qual que foi o desenvolvimento do parto em relação, vamos falar em relação ao parto cesáreo, que antigamente eu sei que usavam muito aqueles ferros de abertura, né? Não só o parto cesáreo, mas o parto vaginal também, o forceps, né? Hoje em dia se usa muito esses métodos mais antigos ou não? Na verdade, o fórceps, né, tem vários tipos de fórceps mais antigos, né, e todos eles ainda são utilizados hoje em dia. Só que normalmente hoje em dia, como a gente tem a cesariana, a gente acaba às vezes utilizando menos. Por quê? A partir do momento que durante o trabalho de parto você detecta, por exemplo, uma parada de progressão, alguma distócia de função, distócia de trajeto, que é às vezes o bebê descendo, ou o colo que não dilatou está aí demasiado. Então, às vezes, a gente consegue precocemente indicar, né, a cesariana do que deixar evoluir ali para aquele período expulsivo, aí no período expulsivo ter que utilizar o fórceps. Mas o fórceps, ele ainda é muito utilizado e ele traz seus benefícios, porque quando está no período expulsivo mesmo, que já não tem como voltar o bebê, o fórceps, ele é bem utilizado. E aí, mais moderno que a gente tem o vácuo extrator, né? Então, o vácuo extrator que ele vai traumatizar um pouco menos, né? Porque ele não vai pegar direto ali na cabecinha do bebê, mas ele vai trazer, ele vem, né, ali na região da vagina e vai fazer um vácuo. Então, ele ajuda a tracionar e trazer o bebê. Vai Legal. traumatizar menos e é muito utilizado. Eu vi muitas perguntas aqui. Vamos fazer essa última pergunta aqui para encerrar nossa live. Quais os riscos de uma mulher engravidar após 44 anos, 40, 44 anos? Tem risco maior? Tem risco para ela, porque ela tem um risco, de acordo com a idade, ela tem um risco maior de desenvolver diabetes, pressão alta, problemas mesmo de saúde, e os riscos são de cromossomopatias, então são de malformações. Então, à medida que a mulher envelhece, o óvulo dela envelhece também. Então, ele vai estar mais propenso a ter algumas mutações ali na fertilização, tanto dela quanto do espermatozoide também contribui para isso, né? Se o homem também é mais velho, também hoje em dia já se comprovou que interfere também, vai ter uma chance maior de malformações. É mais nesse sentido. E também de abortos, né? De não conseguir desenvolver de forma adequada o embrião. De malformação cromossômica é o quê? A síndrome de Down, por exemplo? Ou não? Isso é Isso, só temos. fator genético? Não, a idade também está relacionada, né? Então a gente soma alguns fatores, tem fator genético e tem relacionado com a idade, que aumenta o risco de cromossomopatias, e entre elas está a síndrome de Down. Que coisa, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui que é de mais cunho, né, psicológico. O que causa a rejeição do bebê, né, a mãe, no pós-parto? Vem a depressão pós-parto, né? Não tem assim o que causa, né? Na verdade, aquela mãe ela já deveria estar passando por algum processo emocional ali, alguma labilidade emocional, e isso se acentua no pós-parto. Ou às vezes ela não tinha nada e a gente sabe que essa paciente é propensa a desenvolver nesse período aí, no pós-parto imediato, esse blues, ou até mesmo uma depressão, que é algo mais sério, e rejeitar o bebê. Então Mas é tudo que a isso. gente pode fazer um acompanhamento também, né, dessa parte. Deixa eu ver aqui.
Fazer a drenagem na parte superior traz algum benefício à amamentação? Então, eu sempre falo que drenagem não se faz na mulher gestante, não se faz na mama e nem na região abdominal. Ali é só mesmo hidratação com creme, né, que seja benéfico para ela naquele momento. Nós realizamos a drenagem, então, em membros superiores, membros inferiores, na região das costas, né? Você concorda, doutora? Concordo. Na região axilar, né? Mas assim, nas mamas e realmente na barriga, a gente sabe que são, no máximo, suave, né? Algo É bem um suave, carinho. mais um carinho, isso, mais superficial mesmo, mais para hidratação e um carinho mesmo. Realmente é isso. Doutor Wine, assim, tem muitas perguntas em relação a, por exemplo, eu não sei se você vai saber é, é, né, falar sobre isso, mas principalmente na acupuntura, outros tratamentos, né, até mesmo na drenagem linfática, muitas pessoas falam assim, não pode estimular a região dos gânglios linfáticos do maléolo, do poplite, não pode fazer algumas acupunturas em certas regiões que causam o aborto, né? E eu sempre digo que a estimulação, principalmente na drenagem linfática, ela não é uma estimulação tão forte a ponto de estimular um aborto, né? A gente sabe que ali é muito superficial, os gânglios são superficiais, os vasos linfáticos são superficiais, então não causa aborto. Por isso que nós começamos uma drenagem após a 12ª a 12ª semana de gestação. Isso, na verdade, a gente sabe que a drenagem, quando a gente fala de drenagem, ela é algo mais superficial, é diferente de uma massagem redutora, né? De algo que vai fazer uma compressão maior. Então, isso não vai trazer nenhum malefício para a gestação. E também a gestante, ela fica com os capilares, né, com os vasos um pouco mais fragilizados, né? Ela tem uma deficiência ali nos vasos. Se a gente pôr uma pressão mais forte, pode aí causar varizes, né? Pode causar várias complicações ali em relação a uma pressão muito forte, né? Por isso que a drenagem linfática na gestante é muito mais superficial ainda do que numa pessoa, né, que não está gestante, vamos dizer assim. É verdade. É isso mesmo. Doutor Wine, eu quero agradecer. Pode falar. Não, na verdade é só isso aí mesmo, que a gente tem um aumento da vascularização, principalmente a vascularização superficial, né? E aí vai ter que ter esse cuidado maior. Tanto é que na gestante a gente vê aquelas veias mais saltitantes, né? Mais esverdeadas, né? Azuladas ali, bem superficial, né? Fica com o aumento do calibre do vaso ali, né? Então, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui na live. Tivemos hoje mais de 400 pessoas nos assistindo, foi muito bom, as pessoas elogiando aí, e vou desativar de novo os comentários para a gente fazer o nosso print, né? Vamos tirar uma foto aqui, tá? Vou até falar para o meu marido tirar também, printar. Vamos lá, fazer uma pose. 1, 2 e... Gente, é isso aí. Me marca a doutora Wine. Se vocês precisarem, fala de novo onde você atende, onde o endereço do seu consultório. Então, eu atendo ali na clínica e laboratório hormonal, né? Meu consultório fica lá. Eu sou ginecologista e obstetra e aí estou à disposição. Quem quiser me procurar, estou lá. Bom, que bom. Muito obrigada mais uma vez. Fica com Deus. Obrigada, uma ótima noite. E até o próximo convite, que eu vou te convidar novamente. Obrigada. Tá certo, eu aceito. Muito obrigada. Um beijo para você. Tchau. Beijo.